Princesa do Norte, capital nacional da reciclagem do alumínio. Prédios históricos e manifestações culturais apresentam um pouco da rica história de Pindamonhangaba. Uma cidade paulista ao pé da Serra da Mantiqueira conserva seus prédios arquitetônicos que deram início à história da Princesa do Norte. Nós estamos aqui no Museu Histórico e Pedagógico de Pindamonhangaba. E o historiador Maurício vai contar pra gente um pouco da história dessa cidade. Maurício, qual é a origem do nome Pindamonhangaba? Dizem os historiógrafos da cidade que o nome tem origem na palavra anzol ou fábrica de anzóis, né? As primeiras cidades do Vale do Paraíba, elas têm uma ligação muito direta com o próprio Rio Paraíba, né? Os núcleos mais antigos, os povoados mais antigos, surgiram às margens do Paraíba, a margem direita, preferencialmente, do Paraíba, né? Antiga Jacareí, São José, Tremembé, Pinda, Guaratinguetá. Então essa ligação com o Paraíba é onde vem o nome Pindamonhangaba, que no caso de Pinda, né? Há duas opiniões, uma em função da curva acentuada que o rio faz frente à cidade, em forma de anzol, e outra de que seria a origem da palavra como local onde se faziam anzóis, né? A cidade de Pindamonhangaba, ela se origina dos primeiros núcleos, né, no Vale do Paraíba, em função principalmente das entradas e bandeiras, né, em busca dos metais preciosos. Então, essa região, ela inicialmente, o desbravamento é feito em função de apresamento de índios, né, para utilização como mão de obra, e a abertura de novos caminhos, exploração dos sertões, e num segundo momento, e principalmente em função disso, o acesso às minas, né, no caso as Minas Gerais. Então, aqui no Vale do Paraíba, a gente tem aqui em frente, praticamente, Pinda e Tremembé, a garganta do Piraquama, né, que você olha a serra, esse paredão, né, que a gente vê, a Serra da Mantiqueira, é um lugar de acesso, né, na época, para se subir a pé, a cavalo, a garganta do Piraquama, que está bem em frente aqui à região de Pindamonhangaba e Tremembé. E mais à frente a garganta do Embaú, já próxima à região lá de Guará, de Lorena. Então, essas antigas expedições, para fazer esse desbravamento, necessitavam de bases de apoio, né? Necessitavam de locais que se formavam os chamados antigos arraiais, onde se faziam as plantações, né, que davam condição de subsistência para essas expedições. Então, na realidade, esses núcleos surgem inicialmente aqui no Vale do Paraíba muito em função disso, de base de apoio para as expedições que avançavam rumo à busca de pedras preciosas, especialmente ouro. E em função disso foi surgindo um núcleo que mais tarde, esse núcleo existente, já como povoado em uma freguesia, a freguesia de Nossa Senhora do Bom Sucesso de Pindamonhangaba, que pertencia à então Vila de Taubaté. E esse núcleo, ele se emancipa de Taubaté, né? Em 10 de julho é a carta da rainha Dona Catarina, que é a carta que Pindamonhangaba, a data que Pindamonhangaba comemora como sua data magna, e aí é, de fato, o nascimento de Pinda como uma vila, então, na época, né? Vila Real de Nossa Senhora do Bom Sucesso, real porque foi criada pela rainha, né? Em 10 de julho de 1705. Então, a partir daí, oficialmente passa a existir. Você falou aí da Nossa Senhora do Bom Sucesso, ela é a padroeira da cidade.
Fala pra gente um pouco dela também. Então, Nossa Senhora também ainda a pesquisa, né, está buscando a pesquisa história. A história é uma coisa constante, né? A história vai se construindo ao longo do tempo, à medida que as pesquisas vão apontando, vão trazendo documentos, né? A freguesia de Pindamonhangaba, que então pertencia a Taubaté, já tinha essa invocação de Nossa Senhora do Bom Sucesso. Aí, de novo, alguns dizem que é em função do Padre Fialho, né? Até tem um arraial de Bom Sucesso também lá na região de Ouro Preto. Outros dizem que era o próprio Bico do Leme. Então não tem uma precisão de como veio a invocação de Nossa Senhora do Bom Sucesso, já existia, evidentemente. Adotá-la como padroeira, ainda as pesquisas estão mostrando em que momento e de que forma que foi. Mas, na realidade, desde o começo, mesmo antes de vila, ainda como freguesia, já era invocação de Nossa Senhora do Bom Sucesso, né? E continua até hoje. Então, todo esse conjunto, esse patrimônio, que ainda restam alguns exemplares, né? Felizmente, e esses que eu citei tombados pelo Condefá, mais um grupo escolar que tem aqui, o Freio do Pujol, também é tombado pelo Condefá. Pinda, felizmente, ainda tem esse conjunto, vários prédios na área central da cidade. São quantos, mais ou menos? Estão tombados pelo Condefá, aqui o museu, o Palacete Barão de Itapeva, antiga sede da prefeitura, a Igreja São José e a escola, o grupo escolar Alfredo Pujol, próxima à estação. Tem a estação também de ferro da central tombada pelo IFAM, né? E recentemente foi criado o Conselho do Patrimônio Histórico de Pindamonhangaba, o conselho já está implantado, funciona, eu faço parte do conselho, e o próprio conselho vem tratando essa questão de buscar outras joias arquitetônicas, né, da cidade, que são de importância para a cidade, para a história dela. E Maurício, qual que é a importância desses patrimônios históricos, dessa cultura mesmo para o turismo da cidade? Olha, eu acho que é fundamental o aspecto do turismo cultural, né? Cultural. A cidade, a região dispõe de aspectos importantes na questão da natureza, né? Que é bastante rica também, a Serra da Mantiqueira, os mananciais, mas a questão cultural, utilizada como turismo, né? No sentido de promover o turismo, eu acho que ainda é pouco utilizada na região, especialmente em Pindamonhangaba. E eu acho que a gente tem na cidade ainda esse privilégio de possuir esse conjunto de elementos arquitetônicos, principalmente, né? Então, eu acho que essas informações todas, né, devidamente trabalhadas, né, para ser mostradas ao público, é muito importante para a nossa história, para a história da região, até para a história do Brasil, né, de uma forma geral. Eu acho que cada região tem a sua peculiaridade, cada região teve importância no período da história, né? E o Vale do Paraíba é muito rico disso, né? Então, eu acho que Pindamonhangaba tem que trazer a contribuição dela para isso. E eu acho que ela pode porque exatamente possuir, né? Como vocês estão vendo aqui, um prédio desses, né, do período do café, eu acho que existem pouquíssimos exemplares desse porte, dessa magnitude, né? E dessa forma, com essa riqueza. Então, isso é muito importante, né? As novas gerações conhecerem. Eu costumo dizer, a gente que é um pouquinho historiador, que a gente não deve julgar a história, né? O que era certo, o que era errado. A gente deve primeiro conhecer. A primeira coisa, o mais importante, é a informação. A informação tem que ser dada. E costumo também dizer o seguinte, mais do que qualquer documento, mais do que qualquer elemento histórico, o espaço arquitetônico ele é muito importante, né? Porque você entra num espaço desse, de alguma forma, você, no mínimo, reflete de como as pessoas viviam aqui, como era a ligação disso com o exterior, com a cidade, né? Então, a preservação do patrimônio arquitetônico ele é fundamental, assim como a preservação de uma igreja, de um outro espaço comunitário, ele resgata isso, né? Ele consegue... É enriquecedor, por exemplo. É enriquecedor, porque você, né, você anda por ele, circula, observa, né? Isso, de alguma forma, traz aquela aura do passado, né? Que você consegue refletir e entender um pouco mais a história do período. Além dos patrimônios históricos da cidade, Pindamonhangaba abriga ao final da estrada do Ribeirão Grande a Fazenda Nova Gokula, a maior comunidade Hare Krishna do Brasil,
que está presente no município desde 1978. Localizada aos pés da Serra da Mantiqueira, a fazenda possui jardins, cachoeiras, trilhas e viveiro de pavões. Aqui é considerado o lugar perfeito para os apreciadores das belas paisagens da natureza. E veja no próximo bloco, turismo de aventura, uma gastronomia diversificada e a cidade que revela as noites do Vale do Paraíba. A gente volta já!